contrário. Vide Lei nº 13.874, de 2019. Capítulo 3º. Dos Estados Federados. Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Primeiro, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Segundo, cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995. Terceiro, os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Art. 26. Incluência entre os bens dos Estados. I. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Segunda, as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Terceira, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Quarta, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Art. 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Primeiro, será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Segundo, o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais, observado o que dispõe os arts. 39, 4º, 57, 7º, 150, 2ª, 153, 3ª, e 153, segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceiro, compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. Quarto, a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Art. 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado, para mandato de 4 anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 desta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021. Primeiro, perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, e, 4º, renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segundo, os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os arts. 37, 39, 4º, 150, 2ª, 153, 3ª, e 153, segundo, e, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Capítulo 4. Dos municípios. Art. 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. I. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Segunda. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores, redação dada pela Emenda Constitucional número 16, de 1997. Terceira. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Quarta. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de redação dada pela Emenda Constitucional número 58, de 2009, produção de efeito, vide ad em 4.307. A 9. Vereadores, nos municípios de até 15 mil habitantes, redação dada pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. B. 11. Vereadores, nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes, redação dada pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. C. 13. Vereadores, nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes, redação dada pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. D. 15. Vereadores, nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. E 17. Vereadores, nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. F. 19. Vereadores, nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. G. 21. Vereadores, nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. H. 23. Vereadores, nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. I. 25. Vereadores, nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. J. 27. Vereadores, nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. K. 29. Vereadores, nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. L. 31. Vereadores, nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. M. 33. Vereadores, nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. N. 35. Vereadores, nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000
1.350.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. O 37, vereadores, nos municípios de 1.350.000, 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000, 1.500.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. P. 39, vereadores, nos municípios de mais de 1.500.000, 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000, 1.800.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. Q. 41, vereadores, nos municípios de mais de 1.800.000, 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000, 2.400.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. R. 43, vereadores, nos municípios de mais de 2.400.000, 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. S. 45, vereadores, nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. T. 47, vereadores, nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. U. 49, vereadores, nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. V. 51, vereadores, nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. W. 53, vereadores, nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes, e incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. X. 55, vereadores, nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. V. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os arts. 37, X, 39, 4, 150, 2ª, 153, 3ª, e 153, 2º, e, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sexta, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos, redação dada pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. A. Em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. B. Em municípios de 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. C. Em municípios de 50.001 a 100.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. D. Em municípios de 100.001 a 300.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais,
incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000. E, em municípios de 300.001 a 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000. F. Em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000. Sétima. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município, incluído pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992. Oitava. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, renumerado do inciso 6º, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992. Nona. Proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa, renumerado do inciso 7º, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992. X. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça, renumerado do inciso 8º, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992. X. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal, renumerado do inciso 9º, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992. 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal, renumerado do inciso X, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992. 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado, renumerado do inciso X, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992. 14. Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. Renumerado do inciso 12, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992. Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no 5º do artigo 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000, vide Emenda Constitucional nº 109, de 2021, vigência. E 7%, para municípios com população de até 100.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009, produção de efeito. Segunda, 6%, para municípios com população entre 100.000 e 300.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009. Terceira, 5%, para municípios com população entre 300.001 e 500.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009. Quarta, menos 4,5%, 4,5%, para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009. V. 4%, para municípios com população entre 3 milhões e 8 milhões de habitantes, incluído pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009. Sexta, menos 3,5%, 3,5%, para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes, incluído pela Emenda Constituição Constitucional nº 58,
de 2009. Primeiro, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Segundo, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. E efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Segunda, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, ou incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Terceira, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Terceiro, constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao primeiro deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Art. 30. Compete aos municípios e legislar sobre assuntos de interesse local. Segunda, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, vide a DPF 672. Terceira, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Quarta, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. V. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Sexta, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental, redação dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. Sétima, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Oitava, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Nona, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Art. 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Primeiro, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios, onde houver. Segundo, o parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Terceiro, as contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Quarto, é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Capítulo V. Do Distrito Federal e dos Territórios. Seção I. Do Distrito Federal. Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Primeiro, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Segundo, a eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração. Terceiro, aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Quarto, lei federal disporá sobre a utilização, pelo governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 104, de 2019. Seção 2ª. Dos Territórios.
Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Primeiro, os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. Segundo, as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Terceiro, nos territórios federais com mais de 100.000 habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6. Da intervenção. Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para i. Manter a integridade nacional. Segunda, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. Terceira, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Quarta, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. V. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que a. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Sexta. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Sétima. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Art. 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando i. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Segunda, não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. Terceira, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Quarta, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Art. 36. A decretação da intervenção dependerá e, no caso do artigo 34, quarta, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Segunda, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Terceira, de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, sétima, e no caso de recusa à execução de lei federal. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quarta, revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Primeiro decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Segundo, se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á a convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Terceiro, nos casos do artigo 34, sexta e sétima, ou do artigo 35, quarta, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa,
o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Quarto, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Capítulo 7. Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também, ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. E, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceira, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Quarta, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. V. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Sexta, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Sétima, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Oitava, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Nona, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, vide Emenda Constitucional nº 106, de 2020. X. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, Regulamento. X. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos.
Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos X e 14 deste artigo e nos arts. 39, 4, 150, 2ª, 153, 3ª e 153, 2º, e redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. « 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso X, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. A de 2 cargos de professor, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. B. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, redação dada pela Emenda Constitucional número 30.